Seja muito bem-vindo ao nosso canal Redação Enem. Meu nome é Pedro Marô e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos muito interessantes destinados a corrigir redações do estilo Enem. Então, se você tem um interesse em mandar a sua redação para eu corrigir, assim como eu vou fazer aqui agora, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu explico como você faz isso. É um método muito simples e é gratuito. Então aproveite essa oportunidade que eu tenho certeza que você vai gostar de como que a gente vai fazer isso aqui. A gente vai separar esse vídeo em algumas partes. A primeira delas eu vou dar uma leitura geral sobre o texto. Eu vou depois fazer comentários pontuais sobre o que eu achei de cada parte do texto, comentários mais específicos, direcionados. E depois disso eu vou dar uma nota, competência por competência, explicando por que eu dei aquela nota para aquela competência. E no final, e mais importante, eu vou dar um plano de ação personalizado para a pessoa que me mandou a redação, no caso aqui é o Luiz Gustavo, que está sendo pioneiro dessa sequência de vídeos, eu nunca vou esquecer dele, muito obrigado, Luiz Gustavo. E ele vai receber no final do vídeo um plano de ação destinado a combater esses erros que ele teve na redação. Então você vê o poder dessas correções e a capacidade de desenvolvimento do seu texto. Então vamos lá dar uma lida no texto que ele me enviou, cujo tema é a educação à distância, os desafios da educação à distância, implementação da educação à distância. Então o tema é esse. Vamos lá ver como é que ele abordou. De acordo com o artigo 6º da Constituição Brasileira, é direito social a educação. No entanto, essa lei não é respeitada e atendida pela maior parte dos governantes. Tal lógica se reflete notadamente na dificuldade de disseminar a educação de forma abrangente e à distância. Esse panorama antagônico tem como origem a falta de incentivo do Estado, no que se refere à diminuição das dificuldades da educação e também à escassez de recursos tecnológicos em muitas regiões do país. Dessa forma, medidas cabíveis devem ser tomadas para atenuar a situação divergente. Inicialmente, é fulcral ressaltar que a falta de autonomia do Estado deriva da baixa atuação de setores governamentais, no que concerne à criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, o ensino à distância mostra-se incapaz de avançar em todo o território nacional, pois muitas das escolas e professores não possuem capacitação necessária para que haja proliferação do saber por vias digitais. Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Sob esse viés, é importante pontuar que a falta de recursos tecnológicos em muitas localidades do Brasil atua como impulsionador desse problema na população brasileira. Partindo desse pressuposto, uma parcela significativa do corpo social não tem acesso à internet e também não possui condições financeiras para adquirir meios eletrônicos pelo qual obteria a devida educação. Ademais, a falta de estrutura nas escolas e nas próprias residências é mais um motivo da existência de um obstáculo na efetivação da educação à distância. Portanto, soluções exequíveis devem ser impostas para conter o avanço dessa problemática no país. Destarte, com o intuito de mitigar as dificuldades no ensino à distância, necessita que o Ministério da Educação, MEC, faça investimentos em recursos tecnológicos para as escolas, com foco em facilitar a educação via internet. Paralelamente a isso, tal ministério deve também capacitar os professores ao uso dessas novas tecnologias. Além disso, para viabilizar tal efeito, é preciso transmitir a ação através de mídias televisivas para que a população esteja informada sobre tal prerrogativa. Dessa maneira, atenuar-se-á, em médio e longo prazo, as dificuldades na educação à distância e a coletividade poderá usufruir de seus direitos. Então, assim, o primeiro comentário que eu quero fazer é que eu queria te parabenizar. Você demonstra um bom entendimento, um sólido entendimento da redação. Você vê que o seu raciocínio ele é claro. Você respeitou o texto dissertativo argumentativo. Você percebe que o seu raciocínio tem uma linearidade, ele tem uma sequência, ele é encadeado. Você não se perde. A primeira impressão é que você tem uma boa base do seu texto. Então, assim, essa impressão é a impressão geral, a impressão que eu tenho, assim, fazendo uma primeira leitura. Vamos agora, parágrafo por parágrafo, pontuar o que você poderia ter melhorado. Então, aqui, de acordo com o artigo 6º da Constituição Brasileira, é direito social à educação.
Eu gostaria muito, assim, que você invertesse essa frase para, como se diz, para a sequência natural dela, né? A educação é direito social. Eu acho que essa facilidade da escrita e a clareza é um ponto muito importante que você tem que priorizar na sua redação do Enem. É mais fácil que você escreva de uma linguagem simples e objetiva do que você tente escrever de uma linguagem um pouco mais elaborada. Não que seja ruim, nesse caso é só um preciosismo, porque o nível da sua redação ele já é muito bom, e eu só estou tentando aqui fazer com que ele seja, no caso, dentro desse nível, mais claro. Mas está ótimo, está correta, a concordância está correta, só é uma sugestão. No entanto, essa lei não é respeitada e entendida pela maior parte dos governantes. Tal lógica se reflete notadamente na dificuldade de se eliminar a educação de forma abrangente e à distância. Nesse caso aqui, a distância faz menção à maneira como você vai disseminar algo de alguma forma. Então, esse A, nesse caso, teria que ter crase, né? Depois a gente vai conversar um pouco melhor, mas aí faltou a crase. Esse panorama antagônico tem como origem a falta de incentivo do Estado. No que se refere à diminuição, se refere a alguma coisa. Então, no que se refere à diminuição, se você fosse pensar numa outra palavra, você poderia perceber que se você mudasse essa palavra para uma palavra masculina, ela acompanharia o ao, né? Por exemplo, se refere à diminuição, se refere ao trabalho. Então, nesse caso, você tem a junção de uma preposição e de um artigo. De novo, você tem o caso de você precisar colocar a crase, já que é um verbo que pede uma preposição, tá concordando em número e é uma palavra feminina. Então, mais uma vez, você falhou em colocar a frase. Então, no que se refere à dificuldade na educação e também à escassez, de novo, outro termo que você precisaria fazer a escassez e colocar crase aqui. Vou sublinhar, de recursos tecnológicos em muitas regiões do país. Dessa forma, medidas cabíveis devem ser tomadas para atenuar a situação divergente. Então, em relação à estrutura, é isso que eu quero pontuar. Em relação aos mecanismos de dissertação, mecanismos de você explicitar sua tese, eu acho que você fez isso de uma maneira boa. Você colocou que esse panorama é antagônico, que apesar de ser um direito, ele não é cumprido, e que se origina na falta de incentivo do Estado e também na escassez de recursos tecnológicos. Então, eu enxergo os dois problemas que, supostamente, você vai trabalhar no seu texto. Então, falta de incentivo no Estado é o primeiro problema e também escassez de recursos tecnológicos em muitas regiões é um outro problema. Isso que eu entendo que vai ser a sua tese. Dessa forma, medidas cabíveis devem ser tomadas para atenuar a situação divergente. Então, você fecha essa introdução, acha que você cumpriu o papel da introdução, só essas questões aí de estrutura e norma culta. Inicialmente, é fulcral ressaltar que a falta de autonomia do Estado deriva da baixa atuação de setores governamentais no que concerne a criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Aqui eu quero colocar que essa frase eu não entendi muito bem, ela não ficou muito clara para mim o que você quer dizer. Eu entendo que em algum momento da sua tese você fala: esse panorama antagônico tem origem na falta de incentivo do Estado. Então, eu não consigo entender muito claro o que você quer dizer com essa frase, entende? Fulcral ressaltar a falta de autonomia do Estado deriva da baixa atuação de setores governamentais, criação que coíbam tais recorrências. Recorrências do quê? Eu não consigo entender de uma maneira clara o que significa isso. Então, eu acho que você poderia reformular essa primeira frase para que não houvesse dúvida. Não que você não tenha feito uma frase, um bom parágrafo de argumentação. A questão é que se existe a possibilidade de, em algum momento, algum corretor não ter entendimento claro sobre o que você está escrevendo, ficar confuso, ter que voltar, essa obrigatoriedade dele ter que voltar para ele entender de uma maneira mais completa, isso vai fazer com que você perca ponto no sentido da fluidez do seu texto, da coesão do seu texto, da clareza. E aqui eu não achei que ficou muito claro, apesar de estar extremamente bem escrito. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população, entretanto isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, o ensino à distância, de novo, aqui faltou uma crase. Porque se você não coloca a crase, a distância vira um substantivo e não um adjetivo, é um tipo de ensino, entende?
a distância. Quanto é a distância daqui até a padaria? Entende? É diferente de ensino à distância, é um tipo de ensino. E não a dimensão, a medida do ensino. São coisas diferentes e a crase faz essa diferenciação. Mostra-se incapaz de avançar em todo o território nacional, pois muitas das escolas e professores não possuem capacitação necessária para que haja proliferação do saber por vias digitais. Perfeito. Eu acho que em termos das etapas da argumentação, você foi muito bem. Então você teria que trazer um tópico frasal, ou seja, é o cerne da sua argumentação, é o centro da sua discussão, qual é o ponto principal daquele problema que você levantou, que no caso é a falta de incentivo do Estado, e você pontuou isso com aquela ressalva da frase que poderia ter ficado um pouco mais clara. Você trouxe um repertório externo, você trouxe uma autoridade para embasar o que você disse, foi o pensador Thomas Hobbes, ou seja, interdisciplinaridade, bagagem cultural, e você concluiu de maneira correta, você demonstrou as consequências, muitos professores não têm capacitação, e qual é a conclusão? Desse modo faz-se, você tem é muito importante a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Então eu achei que seu parágrafo ficou muito bem estruturado, só aquela ressalva, e a questão da crase, mais uma vez, que apareceu aqui. Vamos seguir? Sob esse viés, é importante pontuar que a falta de recursos tecnológicos em muitas localidades do Brasil atua como um impulsionador desse problema na população brasileira. Partindo desse pressuposto, uma parcela significativa do corpo social não tem acesso à internet e também não possuem uma parcela do corpo social não tem acesso à internet e não possui condições financeiras para adquirir meios eletrônicos pelo qual aqui uma parcela significativa do corpo social não tem acesso e também não possui condições financeiras. Então, parcela significativa está concordando com possui. Então, não possuem, não possui condições financeiras para adquirir meios eletrônicos pelo qual deriva educação, pelo qual obteria a devida educação. Ademais, aí isso é um outro ponto. Essa frase vem daqui até aqui. Isso aqui é um período só. E isso é um período muito grande. Olha quantos períodos você colocou na sua argumentação anterior. Inicialmente 1. Segundo o pensador Thomas Hobbes 2. Devido à falta 3. Desse modo 4. Você colocou 4 períodos, o que está maravilhoso. Você usou conectivo, você conector, você organizou de maneira muito clara. E aqui você colocou 2 períodos por um parágrafo em que o parágrafo ficou muito pesado. Então, assim, em relação à concordância e à estrutura de norma culta, eu já pontuei. Em relação também a questão da estrutura do ponto de vista do tamanho dos períodos, esse segundo período, ele é muito grande. Então, assim, você precisaria pausar aí, talvez, aqui, ó, no ademais. Então, eu vou colocar aqui 2 barrinhas. Então, aí no ademais, seria um momento de você iniciar um novo período. Então, partindo desse pressuposto, uma parcela significativa não tem acesso à internet, para adquirir meios eletrônicos pelo qual obteria devida educação. Ponto. Ademais, a falta de estrutura nas escolas e nas residências é mais um motivo da existência de um obstáculo na efetivação da educação à distância. E aqui, inclusive, educação à distância, faltou mais uma vez a crase. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que esse segundo parágrafo de argumentação a gente tem que trabalhar um pouco mais. Primeiro ponto, estrutura. Segundo ponto, período muito longo em que eu me perco no que você está querendo dizer. Então, você precisaria cortar isso em períodos menores. Legal. O que mais? Eu sinto falta de você trazer um repertório externo. No primeiro parágrafo você trouxe o Thomas Hobbes, que foi ótimo. Aqui você não me traz nenhuma referência a qualquer coisa que faça menção a outras áreas do conhecimento, ao conhecimento de outras disciplinas, a figura de autoridade. Você não faz esse repertório externo no seu argumento. E isso é uma coisa negativa. E assim, eu sinto que isso é uma parte fundamental do argumento que não tem, então ele perde força. E eu sinto que falta uma conclusão, porque partindo desse pressuposto, uma parcela você vai contextualizar que não tem condições financeiras, que não tem estrutura nas escolas. Então, do que você quer falar? Não tem condições financeiras? Não tem estrutura na escola?
qual é o ponto que você quer tratar de fato. Porque se você levantar muitas questões, fica complicado de você depois, lá na frente do seu texto, fazer uma intervenção direta para esses pontos. Então, aqui eu senti que você levantou muitos pontos e que você poderia ser mais sucinto, mais direcionado, e faltou uma conclusão. Cadê o desse modo? Cadê consequentemente, por conseguinte? Cadê a conclusão desse parágrafo de argumentação? Eu achei que ficou a desejar nesses quesitos. Deixa eu ver se eu quero pontuar mais alguma coisa aqui. Não, achei que para mim tá suficiente. Vamos continuar. Portanto, soluções execuíveis devem ser impostas para conter o avanço dessa problemática no país. Maravilha. Fez a frase de retomada, fez o gancho entre o que está sendo discutido e agora a gente vai finalizar essa discussão. Destarte com o intuito de mitigar as dificuldades no ensino à distância, de novo, sublinhar aqui, ensino à distância, necessita-se que o Ministério da Educação, o MEC, vamos lá, se você não vai falar de novo em Ministério da Educação, não tem necessidade de você colocar entre parênteses qual que significa a sigla dele. Faria sentido se você no início do seu texto falasse Ministério da Educação MEC e você fosse falar do Ministério da Educação ao longo de todo o seu texto. E aí sim, uma vez que você colocou aquela sigla e ela vai ser repetida, faz sentido. Agora, você colocar uma sigla num parágrafo de conclusão, quando você tem que colocar duas propostas para os seus problemas, você tem que falar várias coisas, é você perder espaço para uma coisa que não tem a menor importância. Então esse MEC você pode tirar, não tem o menor sentido de a gente utilizar espaço precioso da nossa conclusão para uma coisa que não tem importância. Necessita que o MEC faça investimentos em recursos tecnológicos para as escolas, com o foco de facilitar a educação via internet. Paralelamente a isso, o Ministério deve... Vamos lá. O que acontece? Sempre quando você for fazer uma proposta, você tem que fazer uma proposta de intervenção para intervir nos problemas que você levantou. De novo, e não serve só para você, Luiz Gustavo, que está assistindo esse vídeo, mas para qualquer pessoa que esteja assistindo, que na verdade, quando você vai fazer uma proposta, você não está tentando solucionar, você está tentando intervir para amenizar aquele problema. Perfeito. E, assim, a gente sempre tem que fazer menção àquilo que a gente falou ao longo do nosso texto. E onde a gente vai fazer essa referência do que a gente fez menção ao longo do nosso texto? Dos problemas que a gente selecionou na nossa tese. Então, esse panorama tem origem na falta de incentivo do Estado, primeiro problema, e também a escassez de recursos tecnológicos, segundo problema. Então, desde o primeiro parágrafo, eu já estou esperando que você fale sobre esses dois problemas, que de fato você fez, e, ao chegar na conclusão, o que eu espero de você? Que você fale sobre escassez de recursos tecnológicos e, falta de incentivo do Estado. Então, eu acho que você tem que, antes de ler, abordar esses dois problemas. Então, falta de incentivo no Estado. Vamos ver o que você pensou. Necessita-se que o Ministério da Educação, quem vai fazer, faça investimentos em recursos tecnológicos para as escolas. O que você vai fazer? Com foco em facilitar a educação via internet. Aí eu não sei se eu encaixo isso como um detalhamento ou como uma maneira de viabilizar essa proposta. Eu vou colocar como um detalhamento. Paralelamente a isso, tal ministério deve também capacitar os professores ao uso dessas novas tecnologias. Tá, então eu vou trocar. Eu vou colocar aqui facilitar, com foco em facilitar a educação via internet, seja a viabilização e capacitar os professores seja detalhamento. Então você... beleza, você colocou os 4 pontos e depois, na última frase, você vai colocar quais as consequências, quais os efeitos dessas intervenções. Então, se você está meio perdido nessas minhas avaliações, lembre-se que o Ministério da Educação, o INEP, pela carteira do participante, coloca 5 pontos que a sua proposta tem que ter. O que você vai fazer para intervir, quem vai ser o agente que vai realizar essa ação, como você vai viabilizar essa ação, quais os efeitos da sua ação e um detalhamento sobre algum ponto dessa sua intervenção. Então aqui a gente tem o Ministério da Educação, quem vai fazer, investimento em recursos, o que você vai fazer, a viabilização, né? Foco, facilitar a educação via internet, o detalhamento, capacitar os professores e os efeitos que está na última frase. Desse modo, atenuar-se-á em médio e longo prazo,
Então, beleza, você mandou bem. Então vamos ao segundo ponto, tecnologia. Além disso, para viabilizar tal feito, é preciso transmitir a ação dessa através de mídias televisivas para que a população esteja informada sobre tal prerrogativa. Então, aqui eu agora lendo em continuidade, parece que isso na verdade é a viabilização da sua proposta. Mas, de novo, você levantou dois problemas. E aí que está, por isso que a proposta de intervenção é um fato tão difícil de ser feito. Porque você tem dois problemas e às vezes a gente só consegue abordar um. Nesse caso, eu sinto que os seus dois problemas, que era falta de intervenção no Estado, falta de incentivo ao Estado e falta de estrutura, né, de meios para que isso possa acontecer, eu não sei se isso ficou tão claro a intervenção para cada um desses dois problemas. Mas eu gostei da sua proposta, eu achei que você desenvolveu bem, que você escreveu bem, fora essa questão aí da crase. Além disso, para viabilizar, é preciso transmitir a ação através de mídias televisivas, esteja informado sobre tal prerrogativa. Eu não sei se eu gosto dessa mesóclise, né, atenuar-se-á, não sei se ela é um pouco arcaica para o objetivo do vestibular, mas de certa maneira não está errado, né, não é informal de forma alguma, é até formal demais. Em médio e longo prazo, as dificuldades na educação à distância, mais uma vez aqui pontuando, e a coletividade poderá usufruir de seus direitos. Olha, eu achei assim que em termos de texto e de conclusão, eu achei que você foi pertinente e que você conseguiu contemplar os problemas, você se ateve aos problemas que você levantou. Talvez a gente não tenha conseguido fazer uma proposta tão completa, você fez uma boa proposta para um principal problema, só que o outro eu achei que ficou um pouco a desejar. Deixa eu ver se eu quero pontuar mais alguma coisa. Eu acho que eu estou satisfeito e a gente pode passar para a questão das competências, uma a uma, o quanto que eu vou te avaliar em cada uma dessas competências em relação a esse texto. Então, a primeira delas, a competência que é relacionada à norma culta, eu achei que o que acontece? Como você pôde perceber, você errou, você teve um uso inadequado de crase. Você fez isso várias vezes ao longo do texto, o que não mostrou um domínio muito grande da língua, no sentido de crase. E você teve uma concordância que foi inadequada. Obviamente que, de novo, como configura aí no 120, que vai ser a nota que eu vou te dar, eu vou até mudar aqui de cor. No 120, eu vou te dar 120 porque você teve alguns desvios gramaticais leves, alguns graves no sentido do erro da crase, mas e alguns muito leves, algumas concordâncias que você errou. Então, por essa razão, eu vou dar 120 para você. Na competência número 2, estrutura dissertativa e argumentativa, eu vou te dar 200. Eu achei que você, como está descrito nesse ponto, você desenvolveu muito bem o texto, você foi pertinente à discussão, você teve argumentos articulados e conectados à tese. A discussão não se limita às ideias do texto de apoio. Então, você, obviamente, que aqui a gente não teve um texto de apoio, mas eu achei que você foi muito pertinente, a sua estrutura estava correta, você desenvolveu de uma maneira bem adequada. Vamos aqui para a competência número 3. Competência número 3, ela fala sobre argumentação, articulação, coerência. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 160 para você, porque o que acontece? Eu senti, aqui como essa competência, ela fala sobre a sua argumentação, e no segundo argumento, você deixou a desejar no sentido que você não extrapolou todos os pontos relacionados à argumentação, você não contemplou o repertório externo, você não contemplou a conclusão do raciocínio. Então eu achei que isso pesou na hora de você ter uma argumentação impecável. Você não teve uma argumentação impecável, por essas razões que eu já pontuei. Recursos coesivos. Então, a maneira como você articula o texto, a maneira como você encaixa as palavras, os períodos, usa conectivos, o texto ele não fica com períodos soltos. Eu achei que você articulou muito bem as partes do texto, não senti que nada estava fora do lugar. Eu só acho que aqui o que acontece você teve uma falha em um período ser muito longo.
Eu não sei se eu estou tendendo aqui tirar 160 ou 200, porque em relação a 160, emprego equivocado do conector você não teve, repetição de palavras desnecessárias você não teve, mas é porque eu acho que 120 é muito pouco e 200 também eu não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 200 e depois a gente conversa no final do vídeo sobre. Por que 200? Eu acho que você, em termos de coesão, você não deixou a desejar. Seu texto estava todo amarradinho, estava bem conectado. O que me pega um pouco é a questão do período muito longo e às vezes sem você saber o momento de pontuar e respirar um pouco aquele raciocínio. E no quinto, aqui na proposta de intervenção, o que eu vou pontuar aqui? Eu acho que a sua proposta, eu vou te dar 160, porque a sua proposta está direcionada ao tema, entretanto ela não está totalmente detalhada, no sentido de que é aquilo que eu estava falando, você deixou a desejar, no sentido de que você não conseguiu abordar de uma maneira muito detalhada cada um dos problemas que você levantou. A proposta de intervenção é o pior dos cenários. E realmente ela é chata, ela é difícil, ela é mais complexa de ser feita, mas eu acho que assim, dentro do seu texto é isso que eu vou te pontuar. Então, vamos ver aqui quanto você somou. Então, menos 120, então 920, 880, 840. Então, o que acontece? Então, uma estimativa de nota, eu vou te dar 840, só que eu quero que você pense que ela pode variar mais ou menos 40 pontos, tá? Mais ou menos 40 pontos. Então, você pode ganhar um 880, pode ganhar um 800. Eu acho que você escreveu bem o seu texto, só que eu pontuei esses pontos que eu acho que são importantes para você melhorar a sua redação. Por isso que eu falei que quando a gente ia conversar no final do vídeo era agora, né? Não sabia se te dava 200 ou se dava 160. Então eu vou colocar em mais ou menos 40 só para você ter um entendimento sobre como está o seu texto. Então, como é que você pode melhorar em relação a esses problemas que você levantou, que eu levantei ao longo dessa avaliação? Primeiro deles, em relação à norma culta, eu acho que você pode pesquisar a questão da crase. Eu acho que você tem que estudar a crase, porque é uma coisa muito simples de ser resolvida. A maioria das regras relacionadas à crase que você vai utilizar na redação são empregos assim muito simples e que você estudar e prestar um pouquinho mais atenção, você vai resolver esse problema. O segundo é uma questão de concordância. Que foi uma concordância em relação ao nominal, né? Na verdade, uma concordância verbal, mas de qualquer maneira, eu te recomendo que você olhe as duas concordâncias, para você não cometer mais esse erro, que é geralmente o que acontece. Você coloca lá o substantivo, um complemento muito longo, e depois você coloca o verbo ou o oposto, e aí você se perde na referência que você tinha em relação àquilo que você estava falando. Então é uma coisa muito normal. Então, em relação à norma culta, crase, concordância. Em relação à estrutura, eu vou te dar a seguinte dica. O que você vai fazer para você nunca mais ter um período muito longo? O ideal assim, é que cada parágrafo seja uma mini redação. Como assim? Cada parágrafo ela tem início, meio e fim. Então, se você for parar para pensar nisso, você tem que entender que cada parágrafo tem que ter, no mínimo, 3 períodos. 3 períodos é o mínimo necessário para você conseguir desenvolver adequadamente aquele parágrafo. Porque na introdução você precisa contextualizar, você precisa fazer um gancho, você precisa inserir a tese. Na argumentação, você precisa trazer o tópico frasal, fazer um repertório externo e concluir. Na proposta de intervenção, você precisa fazer uma frase de retomada, minimamente, para introduzir. Você precisa fazer a proposta e aquela última frase de fechamento do seu texto. Então, você vê que você encontra esse padrão de pelo menos 3 períodos em todos os seus parágrafos, ao longo do seu texto inteiro. Então, em termos de estrutura, é isso que eu gostaria de pontuar. Em relação
Em relação ao argumento, a argumentação. Então, em relação à argumentação, o que eu gostaria que você melhorasse a partir daqui? Eu quero que você sempre lembre que a argumentação tem 3 partes, que é o tópico frasal, tem o repertório externo e tem a conclusão. Então, se tem essas 3 partes, você tem que terminar de fazer o seu parágrafo de argumentação e analisar. Tem 3 partes o meu parágrafo de argumentação? Eu consegui levantar um tópico frasal? Eu consegui trazer uma referência? Eu consegui concluir esse raciocínio? Então, se não tem uma dessas partes, o seu argumento está falho, ele está faltando alguma coisa. Entendeu? Então, eu acho que você tem que prestar atenção nesses pontos e como que isso é um plano de ação? Porque a partir do momento que você toma consciência dessas partes, toda vez que você for fazer uma redação e você for olhar, você vai entender aquilo que precisa ser corrigido. Então, eu queria colocar uma outra coisa aqui em 3 períodos e período longo. Não faça períodos longos, né? Entenda que os períodos eles têm um tamanho ideal, geralmente 2 linhas e meia, para você conseguir falar aquilo que você quer dizer. Então, em relação ainda à estrutura, que eu lembrei daquele primeiro tópico frasal, em que ele estava bom, mas ele estava muito hermético, estava difícil de entender, seja simples. O mais simples possível que você conseguir ser vai te ajudar muito a melhorar a sua redação. Então eu acho que é isso o que eu te recomendo que você faça. Gostei muito que você me enviou. E se você está acompanhando esse canal até aqui, o vídeo até aqui, se inscreve no canal para você acompanhar outras redações que a gente vai corrigir, e eu espero muito que você possa mandar a sua redação também. Se você não viu como é que faz, vê lá no vídeo em que eu te explico como você vai mandar a sua redação para mim. É muito simples e você vai se beneficiar completamente. Se você gostou dessa avaliação, curte o vídeo e eu te espero nos nossos próximos vídeos do canal com muito mais informação e conteúdo.